Avançamos então para quarta-feira, onde um outro assunto agora será introduzido, que é a respeito do corpo ressuscitado. Com que corpo vamos ressuscitar? E essa porção, ela vai dos versos 35 a 49. E vamos então fazer a leitura, vou pedir para a produção projetar aqui, o verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Veja, irmãos, Paulo tem falado aqui da ressurreição, vários argumentos, mas é a primeira vez que o assunto do corpo vai entrar em voga, em pauta, não é? E aqui, irmãos, talvez essa seja a parte mais desafiadora para transmitir e também para considerar, embora o conteúdo seja muito claro, mas voltamos ao que Pedro disse. O nosso amado irmão Paulo muitas vezes escrevia de uma forma difícil. Mas vamos lá. Então, Paulo usa, o autor vem dizendo, e isso está muito bem sistematizado aqui na lição, e nós vamos buscar essa sistematização. E ele faz assim a pergunta: como é que a porção dos versos 36 a 41 responde essa questão do corpo? E eu volto ainda a lembrar que, muito possivelmente, esta foi uma das perguntas que os coríntios fizeram a Paulo na carta escrita para Paulo, mencionada por ele no capítulo 7, verso 1. Então vamos lá. Paulo usa 3 comparações para ajudar os seus leitores a entenderem o que vai acontecer na ressurreição. Primeira comparação está nos versos 36 a 38, e observa que o corpo é como uma semente que precisa morrer para, de modo miraculoso, se tornar uma planta. A lição é clara: a ressurreição é um milagre de Deus. A semente é plantada, ela morre e torna a viver como uma planta. Primeira comparação. A segunda comparação é a analogia dos corpos, que vai dos versos 39 a 40, onde Paulo destaca que Deus deu tipos distintos de corpos a animais e seres humanos, apropriados ao ambiente ao qual habitam. Do mesmo modo, nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Essa é uma compreensão que precisamos ter. Nós fomos criados por Deus para viver num mundo sem pecado. Com a entrada do pecado, o nosso corpo sofreu as consequências da entrada do pecado. Ele passou a experimentar os efeitos do pecado, a separação, a morte, a doença, o cansaço. E agora, para habitarmos novamente um mundo sem pecado, haverá necessidade de uma transformação. Essa ideia prossegue, agora o terceiro aspecto, com a analogia do corpo glorioso, que enfatiza a glória do corpo ressuscitado, que supera imensamente a do corpo anterior, ao corpo que temos agora, marcado por nossa condição terrena, nossa condição pecaminosa e decaída. Bom, então aqui 3 ideias que espero tenham ajudado para nós compreendermos. Agora, Paulo também vai fazer, nos versos 40 a 44, ele faz 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro corpo atual é terreno, corruptível, fraco e natural. O segundo é celestial, incorruptível, poderoso e espiritual. Agora, irmãos, vamos então ter compreensão. Isso não significa ausência de continuidade. Depois vamos ter que entender isso, né? O uso do termo soma para corpo, termo grego, ele é tanto utilizado para o corpo sepultado, como para o corpo ressuscitado. Mas, veja, irmãos, o corpo ressuscitado, ele ressuscita de uma outra forma, não com as mesmas características, não com as mesmas identificações que o corpo humano pecaminoso foi sepultado. Paulo, por outro lado, ele
não fala de uma existência imaterial, ou seja, nós teremos um corpo. Teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo vai nos ajudar com o que ele escreveu aos Filipenses, o autor coloca aqui, e eu vou lembrar o que significa esse corpo glorioso, vou trazer aqui o significado que vai aparecer, vai ser explicado pelo comentário bíblico, volume 7, página 160, diz assim: os redimidos não possuirão apenas o caráter de Cristo, mas também serão revestidos em um corpo imortal, semelhante ao de Jesus desde a ressurreição. Então, Jesus, desde a ressurreição, ele tem um corpo glorioso. Essa transformação completa a obra redentora em que o coração de Paulo estava posto. O cristão deve ver plenamente a semelhança de seu mestre. Então, Paulo diz aqui aos Coríntios, aos Filipenses, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo, o corpo que Cristo teve após a sua ressurreição, após a sua glorificação, que se chama como corpo espiritual. Quando se fala corpo espiritual, não temos que pensar em espírito e materialidade. O corpo espiritual é um corpo que não é mais sujeito às consequências do pecado. Este é o significado. Eu espero que isso torne claro o nosso entendimento e a nossa questão. Paulo não relaciona o termo espiritual, ou seja, corpo espiritual, diz aqui o último parágrafo da lição da quarta-feira, a uma existência imaterial. Não é isso. Aqui o autor cita Filipenses 3:21, não é? E aqui nos é dito, teremos um corpo real, mas que não se desgastará, não se corromperá, como tudo que hoje conhecemos que envolve decadência. E Ellen White também nos ajuda de novo. Vamos aqui contar com a ajuda do dom profético, né, nos escritos aqui suplementares. Vamos localizar a página 60 novamente, de onde eu já extraí um pensamento, e diz aqui, vamos ver de onde vem este texto. Ele vem aqui da meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, de 23 de junho. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos de seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. Assim também os que dormem em Jesus ressuscitarão. Nós reconheceremos nossos amigos como os discípulos reconheceram Jesus. Se nós ressuscitarmos, vocês vão reconhecer. Esse é o pastor Hélio Canastalho, eu vou reconhecer vocês também, os que eu conheço. Mesmo que tenham sido deformados, degenerados por enfermidades, desfigurados na vida mortal, contudo, no corpo ressurreto e glorificado, lhes será perfeitamente preservada a identidade individual. E reconheceremos no rosto brilhante, com a luz que irradia da face de Jesus, os traços fisionômicos daqueles que amamos. Irmãos, mais claro que isso, impossível. Ou seja, nós vamos nos reconhecer, nós não teremos uma existência imaterial, teremos um corpo. Este corpo glorioso ou espiritual é porque ele não será mais sujeito ao pecado, à doença, à enfermidade, à decadência. E é isto que nos traz alegria e esperança. É isto que a ressurreição de Cristo nos possibilitou. E desta maneira, irmãos, ainda explico um ponto mais. No verso 45, Paulo chama Jesus de Espírito vivificante. O que significa isso? É aquele que tem o poder de dar vida. Este Cristo que tem o poder de comunicar e dar a vida. E desta maneira, agora sim, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.